Crianças, bom dia. Hoje, 28 de outubro, nós vamos continuar a atividade de interpretação textual do texto pré-adolescente à criança. Vamos fazer a questão número 9, a questão 10 e a questão número 11, tá? E ontem nós fizemos a leitura do texto pré-adolescente à criança de Roseli Saião, tá? E eu expliquei para vocês que esse texto é um artigo de opinião e expliquei mais. Expliquei o que é um artigo de opinião. O que é um artigo de opinião, criança? O artigo de opinião, vou falar mais uma vez, é um texto, tá? No qual o autor ou a autora, isso, que é quem escreve a história, fala sobre um determinado assunto, e esse assunto tem que ser importante, não pode ser qualquer assunto, tá? Tem que ser um assunto que mexa com a curiosidade das pessoas, do leitor, tá? E nesse texto, o autor, ou seja, a pessoa que escreve, precisa dar opiniões, ou seja, dizer o que ele acredita, certo? Precisa defender as ideias dele e dar opiniões. Se ele não der opiniões, então esse texto não pode ser um artigo de opinião, certo? Então, lá no texto, ela deu opiniões. Ela acha, na verdade, que muito chata essa história de chamar menino de 11, 12 anos de pré-adolescente. Ela disse lá que ser criança é muito importante. Ela criticou adolescentes que querem ser crianças. Ela acha isso muito ridículo, né? Inclusive. Ou seja, ela foi bem verdadeira. Ela deu as opiniões dela. E você pode me perguntar, professor, mas eu sou obrigado a concordar com a autora Roseli Saião? Não. Num artigo de opinião, o leitor, que é a pessoa que lê o texto, certo? Ele não precisa necessariamente concordar, tá, com o autor, certo? Eu não concordo muito com ela, inclusive, eu acho que eu não falei para vocês, mas eu não concordo tanto, né? Eu acho que é interessante a expressão pré-adolescente. Eu concordo com outras coisas que ela fala, mas eu acho realmente que uma criança com 11 anos, ela já tem uns comportamentos um pouco diferentes de uma que tem só 8 ou 9, tá? Então, com 11 anos já não é uma simples criança, né? Ainda é criança, claro, mas já tem certos comportamentos, né, que vão se modificando. Mas enfim, essa também é a minha opinião, você pode ter a sua, tá bom? E a autora Roseli Saião tem a opinião dela, certo? Então, mas para quando você vai fazer um texto de opinião, um artigo de opinião, é preciso ter argumento. O que é argumento? É uma ideia, um fato ou um raciocínio que empregamos para convencer alguém a mudar de opinião, certo? Ou a considerar uma opinião diferente daquela que tem. Pode ser oral ou escrita. Eu posso escrever o argumento ou eu posso falar, oralizar do jeito que eu estou dizendo aqui. Então, criança, numa discussão, por exemplo, entre duas pessoas que estão discordando sobre um assunto, tudo o que elas vão dizendo são chamados de argumentos. E os argumentos, que são os fatos ou as ideias, são utilizados justamente para convencer o outro de que ele está errado, de que a ideia da pessoa que está falando, que está argumentando, é que é correta. Por exemplo, vamos imaginar uma situação aqui hipotética, uma discussão entre você, um diálogo entre você e sua mãe, tá? Você pega o celular e fica mexendo nele, tá? Fica mexendo nele enquanto carrega na tomada. Aí sua mãe chega e vai tentar lhe convencer a não fazer isso. Vai tentar lhe convencer a usar o celular somente quando ele já estiver totalmente carregado. Então, para ela poder te convencer de que aquilo é errado, ela vai precisar trazer fatos ou ideias, que são chamados de argumentos, para fazer você se convencer. Porque você pode dizer, ah, não, mãe, não tem nadinha usar o celular enquanto está carregando, né? Aí a mãe pode dizer, né? Pode trazer vários argumentos para convencer você. Que argumentos podem ser? Olha, meu filho, minha filha, se você ficar utilizando o celular enquanto está carregando, a bateria pode ser danificada. É um argumento. E esse argumento serve para convencer você a mudar de opinião, porque você acha que não tem nadinha ficar com o celular carregando.
A sua mãe também pode dizer, ela pode usar um outro argumento de que quando você utiliza o celular, você pode sofrer, no carregamento, você pode sofrer uma descarga elétrica, inclusive via óbito, como já aconteceu, né? Com muitas pessoas que viram notícias de jornais que, né, sofrem acidentes e até morrem mesmo devido ao celular sofrer descarga elétrica, né? Ou a bateria explodir enquanto está carregando. Então, tudo isso são argumentos, são os fatos que uma pessoa utiliza para convencer outra de que ela está errada, certo? Para convencer a outra de que a ideia dela é que está correta, certo? Espero que tenha entendido. Marque um X nas frases que expressam os argumentos usados pela autora para defender suas opiniões. Pré-adolescente é criança? Ó. Na opinião dela, pré-adolescente ainda é uma criança. Então, na opinião dela, nem deveria existir essa palavra pré-adolescente. Porque na opinião da Roseli Saião, tá, um menino de 11, 12 anos ainda é criança. Né? Perceberam que a minha ideia é um pouco diferente. Eu já disse que eu não vejo problema em utilizar esse nome, não. Porque, na minha opinião, na opinião do professor Elielton, meninos com 11 e 12 anos já têm comportamentos diferentes de um de 10, certo? Mas a autora tem a ideia dela, certo? E tem que ser respeitada. Mas vamos ver quais foram os argumentos que ela usou. Você vai marcar só os argumentos que a autora utilizou, certo? Para defender a ideia de que não precisa esse nome aqui, pré-adolescente, de que até 12 anos todo mundo é criança. Bora lá. Pré-adolescente é uma expressão que não define o que a pessoa é. Será que ela defendeu isso? Pré-adolescente é uma expressão que não define o que a pessoa é. Ela usou esse argumento? Será que ela usou esse aqui? Com 11 ou 12 anos, as crianças podem estar no final da infância, mas ainda são crianças. Será que ela usou esse argumento? Ó, com 11 ou 12 anos, as crianças podem estar no final da infância, mas ainda são crianças. Próximo. Deve-se aproveitar a infância porque dura muito pouco. Será que ela usou esse argumento, criança? Deve-se aproveitar a infância porque dura muito pouco. Se você tiver essas dúvidas, você vai fazer a releitura do texto. Será que ela definiu isso aqui? Pré-adolescente é um adolescente que se sente mais jovem. Ela defendeu isso? Pré-adolescente é um adolescente que se sente mais jovem. Veja só, criança, aqui tem 3 respostas corretas. 3 respostas aqui estão corretas. E uma só não está. Então, você vai marcar 3. Aqui tem 3 que estão corretos. Tem 3 argumentos que a autora defendeu sim, certo? Aí você vai marcar. Será quais são esses 3 argumentos? 10º, releia o trecho. Por mais que tenha vontade de vez em quando de ser mais velho do que resista. Mais 1 ou 2 anos e você chega lá. E quando chegar, vai precisar saber que aí sim acabou a infância. E para sempre. Nesse trecho, a autora dá um conselho. Explique qual é ele. Qual é o conselho que a autora está dando aqui, criança? Né? Eu acho que ela está dando o conselho de quê? De que a gente deve o quê? De que você, no caso, você é criança. Né? Resistir, não é? Resistir à ideia de ser mais velho do que é. Eu acho que é isso que ela está defendendo aqui. É esse o conselho que ela está dando. Mas leia direitinho e, né, coloque a sua resposta. 11. Você lê um artigo de opinião. Ele tem esse nome porque expressa opiniões, como eu já falei para você, tá bom? Então, você lê um artigo de opinião. Ele tem esse nome porque expressa opiniões do autor sobre um assunto. Assinale a frase que expressa a principal opinião defendida pela autora. Aqui, você vai marcar, só é uma resposta que está correta, somente uma. Você vai marcar a principal opinião que essa autora defende aqui nesse texto, no texto que você leu. Qual é a principal opinião? Use seu tempo livre e brinque muito. Essa é a principal opinião, se for você marca. Ser criança já dura bem pouco tempo. Essa é a principal opinião dela? Ou será que ser criança é muito importante? Qual foi a principal opinião que ela defendeu no texto? Boa atividade!